Bom dia. Bezrat Hashem, hoje vamos concluir as halakot da Amidah. A gente já está aqui vários fiorim explicando sobre a Amidah. Vamos falar agora sobre o finalzinho da Amidah. Obrigado. É importante em cada brachá da Amidah, a gente já falou isso antes, pelo menos ter uma noção do que cada brachá ela se refere. Já falei que no Sidur Azul do Jairo Friedling, lado esquerdo, tem lá pelo menos o tema de cada brachá, já ajuda. Depois que a pessoa fez toda a Amidah, aliás, deixa eu só lembrar, o início da Amidah são sempre 3 brachot de louvor a Deus. O final da Amidah são sempre 3 brachot de agradecimento a Deus. Sempre. Sempre. Shabbat. O ano inteiro. Todas as Amidot têm essa estrutura. As 3 primeiras são louvor, você vai louvar a Deus antes de pedir. Você já agradece no final, sempre. E o miolo da Amidah depende. No dia a dia são as 13 brachot intermediárias de pedidos. No Shabat é algo alusivo ao Shabat, no Yom Tov algo alusivo ao Yom Tov, no Musaf alusivo ao Yom Tov, mas o início, a estrutura é sempre igual, mas o início e o final são iguais. Às vezes, né, tem algum dia especial, os 10 dias de chuva, você acrescenta uma pequena frase, uma palavra, muda, etc., mas a estrutura é sempre essa. Então, existe um corta-caminho, que eu só estou falando por curiosidade mais, que a Guimarães traz, se alguém está no meio de uma viagem, para ele parar seria talvez até perigo de vida, e ele tem que realmente rezar de maneira muito curta. Então, existe uma forma dele fazer que ele reza as primeiras 3, a do meio, ele resume todas numa só, que basicamente ele fala, Deus, escuta aí tudo que eu estou precisando, faz favor, você sabe já que minhas palavras, mas ele resume todas as Atachonen em uma, 2 palavras. Quem lembra no Shabat, quando termina a nossa Amidah, a gente fala Magen Avot, Pidvaró, Mechayem, Etim, Mamaró, também é um resumo de toda a Amidah. Então existe essa maneira de fazer, e assim você faz as 3 primeiras, esse miolo se resume numa só, e aí você faz as 3 últimas. Por que eu digo que é apenas como conhecimento? A Guimarães realmente traz essa situação. Primeiro que ela não vale na época que a gente precisa pedir por chuvas. Então, já metade do ano já não vale, porque eu preciso realmente chegar no Barei Halein, é muito importante para eu poder pedir as chuvas no texto original. Segundo, que é quase impossível a gente estar numa situação realmente onde a gente precisa rezar tão rápido assim. É só a gente se programar, a gente pode sempre achar um posto de gasolina no meio do caminho, uma lojinha de conveniência. É difícil você... E se você está numa situação realmente de perigo de vida, você não vai conseguir nem rezar Você não vai parar, tá chegando no Rio de Janeiro, lá na Avenida Brasil, linha vermelha, você não vai parar nem para alguns segundos. Então, se programar para que não aconteça isso. Mas é só para a gente entender, eu trouxe essa ideia para a gente entender a estrutura da Amidah, que ela é sempre igual. Depois que você então terminou essa estrutura, você termina com as palavras Amvarech et amo Israel b'shalom, aquele que abençoa o povo de Israel com shalom, com paz, que aliás, o final de tudo é sempre shalom, depois vai ter o ser shalom, porque está escrito que alguém que não tem paz não tem nada. Você pode ter todas as bênçãos, mas se Haz Shalom não tem paz, a pessoa não consegue desfrutar de nenhuma das bênçãos. Então a gente conclui com o shalom, e aí, teoricamente, terminou a Midah. Você já fez tudo. Mas, se você olhar no Sidur, claro que vai ter mais um pouquinho. Né? Precisar mais um pouquinho. E essa tefilá que a gente faz no final, que é o Ilu Ratzon e o Lokai Netzor, elas são acréscimos à Amidah. E por ela ser um acréscimo, então tem uma pequena diferença em questão das interrupções. Quando eu estou na Amidah, eu não posso parar para nada. Se eu estou nesse finalzinho, eu posso eventualmente responder algumas partes da repetição da Amidah, uma brachá e assim por diante. Então, o que é esse final da Amidah? Então, a gente conclui dizendo Iyu leratson imrei fi ve'agion bilfanecha Hashem tzuri ve'guali, que basicamente está dizendo Hashem, por favor, aceite as minhas preces. E, na verdade, isso a gente aprende dos Salmos do rei David, capítulo 19, logo antes daquele 20 famoso que a gente sempre fala, ele conclui com essas palavras, que ele está pedindo para Hashem, aceite as minhas tefilot. Desse mesmo passu, quem lembra, foi a base para a gente falar a estrutura anterior da Midah, que a gente fala Gaal Israel, lembra que Deus é o Redentor, e logo em seguida
a Amidá, quem lembra? Esse mesmo passo. Mas a gente conclui dizendo, Deus aceite as minhas preces, e aí sim a gente conclui a Amidá. Apesar que o Avarech Tamal Israel Bashalom, terminei a última brachá, mas eu preciso fazer esse último passo para realmente concluir. Aí tem mais um acréscimo que ele foi, muitos anos depois, foi acrescido a Amidá, que é o Elokai Netzor. E a gente faz vários pedidos lá, mas não é mais uma brachá. Elokai Netzor, Shonim Erá, Deus, cuide a minha boca, a minha língua, de não falar mal. Ainda você fala, todos aqueles que pensam mal de mim, acabe com o seu pensamento, uma coisa interessante. Normalmente você poderia dizer, bom, quer pensar mal de mim, problema teu. Mas a gente não quer ter essa má fama. É importante a gente ter uma boa reputação. E a gente pede para Hashem ter uma boa reputação, então a gente tem vários mini, pequenos pedidos lá naquele Elokai Netzor. Naquele lugar, você já não tem o mesmo rigor da Amidá. Primeira coisa, se por algum motivo você precisa concluir, por exemplo, você quer responder o Nagdishar, você pode começar, você faz mais uma vez Yud Ratzon, que vai ter de novo lá, e você conclui a tua Amidá. Dá os passos para trás, você já concluiu a tua Amidá. Aquele trecho não é essencial de importância. Se você quer responder a Amidá, ou vamos dizer, em último caso, você precisa sair correndo, raro de acontecer, mas realmente está com uma emergência, então, se você consegue fazer Yud Ratzon, você conclui o Amidá. Porque aquelas são acréscimos de reza. Se você termina Yud Ratzon, você está dizendo, ó, tudo que eu estou pedindo, todo o meu coração, tudo que eu quero, faz favor, deixa aí, já inclui aí, e aí você conclui com o Shalom. O que mais você pode fazer nesse momento do Elokai Netzor? Você pode responder trechos da Tfilá, e a categoria desse Elokai Netzor é igual de quando você estava naquelas brachot do Shema Israel. Quando a gente estava naquelas brachot de preparo, ou até após o Shema Israel, você pode responder as brachot mais importantes. Por exemplo, as palavras Modim Anachnu Lach, o Amém do Aquela Kadosh, Amém Neshme Rabbah, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alguns trechos, só mencionei alguns que são vários detalhes. Mas esse momento já é mais fácil de você poder responder, ou você pode até cortar ele, porque você quer responder o Nagdishar. Então você pula esse Elokai Netzor, faz Yud Ratzon, começa a dar o passo. Quando você já começou a dar o passo, aí você já concluiu, já pode responder qualquer, até Baruch Hu Baruch Shmo, amém, você já realmente já concluiu a tua Amidá. Hã? Não, se você, em geral, se você falou, começou a dar o passo, aí realmente você já terminou a Amidá, pode responder amém, Baruch Hu Baruch Shmo, tudo. Mas depois conclui ou não conclui mais? A tua pergunta é, se eu fiz Yud Ratzon, você está perguntando, se eu cortei o Dokai Netzor e comecei a dar os passos, É. tá. Você pode concluir depois. Você pode concluir. Não é obrigado, mas você pode concluir depois. E agora vem uma coisa muito interessante. Antes da última frase da Midah, que é o Ihiu Leratson, existe um bom costume, assim a Alahá atrás, da gente falar um versículo do nosso nome. O que quer dizer um versículo do nosso nome? Está escrito que quando a gente chega lá em cima, próximo andar, a gente esquece o nosso nome. Alguns já acontece aqui em vida também. Já vão adiantando. Então, a gente esquece o nosso nome. Não sei exatamente qual que é o significado. A gente está, de alguma maneira, mais desligado da nossa presença física. E a gente precisa do nosso nome. Nosso nome faz parte da maneira que a Hashem dá vida para a gente. Então, tem esse bom costume da gente falar um versículo, porque Torá você não esquece. Torá, especialmente lá, aquilo que você estudou, sempre vai ficar guardado. Então a gente fala um versículo com o nosso nome. O que quer dizer com o nosso nome? Não necessariamente tem um versículo no Tanar com o meu nome, literalmente. O que eu preciso é encontrar um versículo que ele começa com a mesma letra do meu nome em hebraico e ele termina com a mesma letra que o meu nome termina em hebraico. E para você fazer isso é fácil. Coloca na internet ou pergunta para mim. Você tem uma lista completa. Então você tem lá, por exemplo, Aleph, Aleph, Aleph Beit, Aleph Gimel, Aleph Dalet. Depois, Beit Aleph. Todas as combinações de todas as 22 letras possíveis e vários versículos que você pode encontrar no Tanakh, você pode falar para o teu nome. Então isso é uma coisa interessante e também torna a Amidá um pouco mais individual. Que você sente que está falando alguma coisa que realmente é única e é só sua. Quem tem nome duplo? Faz os dois. Quem tem nome duplo faz os dois. E aí eu posso, quando você vê essa lista, tem normalmente 5, 10 versículos de cada um, você pode escolher o mais curtinho, não tem problema.
ou algum que de repente tem mais ligado com uma brachá, antes do Yuleratzon, antes, antes do Yuleratzon. Então, quem precisar, eu posso achar o passuco, e você pode, dentro dos psukim, você pode encontrar um que tenha, você pode escolher. Né? Todo o passuco da Torá é bom, mesmo que esteja falando de algo, Deus nos livre, não bom, mas todo o passuco vem da Torá, sem ter certeza que ele é bom. Mas você pode escolher, por exemplo, o meu que eu escolhi, Atau Hashem Elokim Ashabachat Avram Yotzei Merkazdim Santo Shmo Avraham. A gente fala todo dia. Porque esse, além de começar com a primeira letra e terminar com a última, ainda tem o nome Avraham dentro. Então, eu escolhi esse. Mas tem outros mais curtos que eu poderia falar também. Então, isso a gente, dessa forma, está escrito que a gente, quando chegar lá, a gente vai lembrar o nosso nome através desse versículo da Torá. Você pode escolher qualquer passuca? Não, passuca que tenha, sim. Não, mas se, por exemplo, no meu caso, começa com Yud e termina com Yud. Sim. Ah, eu achei que ele tinha que ser igual a... Mas você tem dois nomes. Sim, sim. Então, precisa fazer os dois. Sim. Então, por isso, eu vi a... Yud Nun, Yud Pei. Achei. Aí eu falei, mas se eu achar outro também, eu posso... Pode. Só que nem eu falei, você vai pegar um que tem a brachá versus o contrário. Às vezes tem um pastor que está falando alguma coisa negativa, alguma previsão negativa. Perfeito, tá aqui. Ótimo. Quem quiser, não sabia que tinha nesse Sidur aqui. Então, no Sidur, Teilat Hashem da semana, nos Salmos. Então, ele tem aqui na página 227. 227. A gente acha aqui. Itzhak, Yud, Kuf. Aqui não tem todos. A Yud, Kuf, tá aqui. Yotziem, Rosh, Rotzamavet. Tá aqui, ó. Tzfak, depois Meir, tá aqui. Mem, Reish. Miseaish, Os dois. Não desse. Aqui, nesse aqui só. E também tem, tem? Bom, depois a gente mostra. Depois do Shur a gente vê. Fala. Tem muitos, no Tanakh tem muitos. O Tanakh tem milhões de tzukim, então tem para todos. Mais do que um, tem mais do que um. Se você olhar na lista, e deve ter mais de uma lista. Se olhar porque tem muitos tzukim. Eles não colocam todos, colocam alguns. Página 5, 7 no livro Teilat Hashem, com tradução em português. Ok, quem precisar eu posso mandar também o passuco. Se mandar escrever na tampa de dentro do caixão. O passuco? Para ele lembrar? O nome, é só ler. Não sei. Vai precisar de lanterna. Tem na lápide. Mas ele subir lá em cima, o cachorro tá embaixo. Ele levava a colinha com ele. Você está lá embaixo que vem perguntar para você. Não precisa. A nossa conexão é com a nossa Torá, não com o nosso local físico onde você está. Apesar de que, quando você falou a lápide, é muito importante que seja feito com o nome correto, em hebraico, certinho. É muito importante. Isso também serve também como documento lá em cima. Você sabe que lá eles só pegam recibos, tá? Só aceita recibo. Não pagamento. Lá não tem pagamento, é só recibo. Você leva os recibos para lá e aí, isso da cá, tudo que você fez é o que eles aceitam. O homem para a mulher. Mulher também pode fazer, claro. Bom, e aí então, depois disso a gente faz Yuler Atzon, e aí a gente dá os 3 passinhos para trás, que a gente já explicou como se faz esses 3 passinhos, curvado um pouquinho para frente, igual o Mudim, o pé esquerdo primeiro, mostrando que a gente não está com pressa para terminar, o lado esquerdo, o lado mais fraco, e aí a gente dá os 3 passinhos para trás, Ose Shalom Bibromav, a gente falou também, Ose Shalom Bibromav para a esquerda, Rui Ose Shalom Aleinu para a direita, Veal Kol Israel Bibromav para frente. Tem outros costumes diferentes, mas esse é o que está escrito na Halachá. O passinho para a esquerda primeiro para todos, mesmo canhoto ou destro. Aí, quando a gente fala de canhoto destro, tudo tem uma dúvida em relação a isso, mas você pode fazer o esquerdo. Pode fazer o esquerdo. Isso não tem. Não tem? Achou? Bom, depois eu te mostro. Ok. Agora, mais uma lei menos conhecida. Quando você termina a sua Amidah, esqueci de falar, se tem mais um versículo que você fala, alusivo ao Beit HaMikdash, a reconstrução do Beit HaMikdash, Iração Fanecha, etc., Sheibane Beit HaMikdash, que logo se reconstruiu depois do Ose Shalom, e aí você não volta para frente imediatamente. Se você está na sinagoga, você vai esperar o Hazan recomeçar a Amidah, quando ele estiver chegando no Nagdishar, aí você volta para frente. Também a ideia de você não terminar correndo.
Se você está em casa, também é correto que você espera também um pouco atrás e não volta imediatamente. Mais um detalhe, quando a pessoa está fazendo a Amidah, a gente tem que evitar de passar ao lado dela. 4 amot, 2 metros no raio da pessoa. Então, isso é complicado. Então, quando as pessoas estão fazendo a Amidah, você não pode passar. Então, por exemplo, às vezes eu estou aqui atrás colocando filho com alguém no início de Minchá, eu não vou agora, preciso voltar para o meu lugar. É importante fazer a Amidah no teu lugar. Mas isso não supera o fato que eu vou agora começar a passar entre as pessoas, que eu vou estar atrapalhando. A gente falou tantas coisas que a gente tem que tomar cuidado para não se distrair. Você passando seria literalmente a pessoa, alguém passa, você quer ver quem é, fala a verdade. Quem é que está passando? Normal. E mesmo que você não quer ver quem é, alguém passou, te desconcentrou. Então, você não pode passar ao lado de alguém que está fazendo Amidah. Não só isso, você não deve sentar ao lado de alguém que está fazendo Amidah. Então, existe uma questão, se você já estava sentado antes, depois a pessoa veio, fez Amidah, etc. Mas vamos falar, como a gente tenta aqui, falar um geralzão, maneira mais simples da gente saber e lembrar. Claro que tem mais detalhes, tem exceções, mas tá na hora da Amidah, tá todo mundo de pé, fica de pé. Já é um respeito, inclusive, de você ficar de pé. Você não passa em alguém que está na frente ou atrás, mesmo do lado de alguém que está fazendo Amidah, e você não senta na frente dela também. Tem exceções, ou seja, estava primeiro, está estudando Torá e etc., mas, de maneira geral, evita e você está garantido, digamos assim. E agora, quando a pessoa está com os 3 esperando atrás, tá, os 3 passos para trás, esperando recomeçar, ainda assim você também não deve passar na frente dela. Mesmo que ela já completou a Amidah, como se fosse que aquele lugarzinho dela, ela já bloqueou para ela. Aqui não é tão grave passar, se você precisa passar, não é tão grave, mas deve-se evitar de passar na frente da pessoa. O que a gente conclui de tudo isso? Todas essas halachot de Amidah. É muito difícil a gente se concentrar. E os sábios pensaram em todas as possíveis distrações e falaram para a gente evitar todas elas. Se existem outras, é claro que você também deve, como a gente falou, o celular não está aqui na halachá, mas várias outras coisas que podem acabar distraindo a gente tem que tentar nos blindar para a gente poder realmente se concentrar na Midah. Então, de novo, o espírito de todas essas halachot é você poder se concentrar. Então, depois de tanta preparação, não pode, a gente falou, tem que estar de cara com a parede, não pode ter um quadro na frente, não pode passar do lado, etc. Então, bom, depois de tanta lei, quem sabe assim, você para na Midah e fala, bom, acho que está na hora de eu me concentrar. Melhor eu tentar focar na Midah. E tentar o máximo para realmente estar focado na Midah. Pelo menos, no mínimo dos mínimos, a primeira brachá da Midah. Olha o desconto aí. Um belo desconto. Sim, na pior das hipóteses, a primeira brachá da Midah. Existe até uma lei que se você não se concentrou na primeira brachá, pelo menos a primeira, você teria que recomeçar a Midah. Por que a gente não faz isso? O motivo é trágico. Que quem garante que na segunda vez você vai se concentrar? E quem garante que na terceira você vai se concentrar? Então, sabe, assim, a questão é que hoje é tão difícil se concentrar, até esse desconto a gente recebeu. Por quê? Bom, passou, não vou mandar você ler de novo, que talvez você nem vai, então você vai estar pronunciando o nome de Hashem à toa, você voltou e fez a segunda vez, e ainda assim não conseguiu se concentrar. Tinha um rabino que quando terminava a Midah, ele passava e dava Shalom Aleichem para todo mundo, bem-vindo. Como assim bem-vindo? Você estava aí, eu vi que você estava passeando em outros lugares. Aqui você não estava. Não no céu. Você estava passeando na loja, os negócios, resolvendo as coisas. Então, a gente tem também uma maneira cômica, mas uma maneira de interpretar o versículo que a gente fala. Elevarechev elevassusim, no Salmo 20, a gente sempre fala ele. Elevarechev elevassusim, significa que eles, os pagãos, o que eles fazem? Eles estão preocupados com as carroças e seus cavalos, ou a riqueza, ou na rapidez do cavalo, etc. Vanar, e nós, Beshem Hashem Elokeinu Naskir. A gente clama pelo nome de Deus, a gente não confia, não coloca nossa confiança no cavalo, que é mais rápido, mais ágil, na nossa carroça, nos nossos bens, etc. Mas existe uma maneira de interpretar, cômica, mas cabe aqui na questão da Midah. Eles, para eles chegarem até o seu destino na loja, por exemplo, eles vão pegar um cavalo, vão pegar uma carroça. E a gente, Beshem Hashem Elokeinu Naskir, é só falar o nome de Deus, começar a rezar para Deus, eu já estou na loja.
Não preciso pegar o cavalo para ir lá. É só começar a rezar, minha cabeça já está na loja, já está nos negócios. É mágico. O negócio funciona rapidamente. Então, é uma lembrança para a gente de realmente tentar se concentrar na Amidah. E saber que realmente, justamente, por eu começar a estar rezando para Deus, o meu instinto negativo vai lutar. Tem uma passagem muito bonita no Tânia, que ele fala o seguinte, se uma pessoa começa, não é exatamente esse ponto, mas ele faz uma analogia com a questão da Amidah, uma comparação com a Amidah. Então ele fala o seguinte, o que uma pessoa que de repente está servindo a Deus, acredita em Deus, de repente ele começa a ter dúvidas, duvidar a sua própria fé. Será que Deus existe? Será que isso aí é verdade? Como que ele lida com isso? Então, a princípio, você poderia pensar, bom, então eu preciso fazer um estudo aprofundado, rever os meus valores, rever as minhas coisas. Ele fala, não. Quando aparece um pensamento herético, você simplesmente ignora. Não dá atenção para ele. Ele faz a comparação com alguém que está fazendo amidá. Você está rezando e chega um gentil, malvado, querendo te atrapalhar. A pessoa está te provocando. Qual que é a maneira correta de você reagir? O que você ensina para as crianças quando alguém te provoca, te chama por um apelido que você não gosta? Porrada nele. Então, você tem uma solução que é a porrada nele. Para muitos não funciona. Tá certo? Então, o que você faz? Você tem que realmente se esforçar mais ainda na tua tefilá para você se concentrar. E ainda ele dá uma dica mais forte ainda. A pessoa pode pensar, bom, se eu estou com um pensamento ruim, quer dizer que minha tefilá não está valendo. Não está valendo minha tefilá. Como que apareceu, de repente, pensamento estranho no meio da minha tefilá? Se eu estou rezando, eu deveria estar concentrado. Ao contrário, quanto mais você puxa a corda para um lado, a gente está numa guerra constante com o nosso Yetzirará. Se você começa a ganhar, o que ele vai fazer? Ele vai puxar mais forte para o outro. Então, para e pensa, fala pelo contrário. Deve ser que minha reza está indo bem. Se começa a aparecer coisa estranha, quer dizer que eu estou no bom caminho. E nessa hora você para e se esforça mais ainda. E aí, voltando em relação à pessoa que está no teu lado, você ignora ele. Claro que você vai ignorar, porque se você começar a bater boca, você já se desconcentra, já ganhou. Tudo que ele queria é a tua atenção. Ele já ganhou. Se você falar para ele, sai daqui, você já perdeu. Ele queria tirar a tua atenção. E ainda mais um detalhe interessante que o Alter Rebbe escreve, ele fala o seguinte, você tem que parar e pedir misericórdia para Deus, pedir ajuda dele, e ainda meditar o seguinte, quem é que criou o mundo? Quem é que colocou esse cara no meu lado? Claro que cada um tem seu livre-arbítrio e ele vai ter que acertar as contas dele, mas quem colocou ele aqui no meu lado, na minha frente? Foi Deus. Não só isso, Deus ele é tão oculto, ele se esconde tão bem que ele até conseguiu entrar nesse cara que parece estar me atrapalhando. Ah, é? Então eu preciso realmente me concentrar mais ainda. Você não vai me enganar. Você não vai me enganar. E ainda pensar, olha como Deus se esconde. Isso vai me acrescentar ainda na minha tefilá. Isso cabe justamente na nossa amidá. Então realmente não dá bola para pensamentos estranhos. E ainda se você começa a ficar chateado, saiba que é pelo contrário, quer dizer que você está indo muito bem, por isso que está te atrapalhando. O Yetzirah está vendo que você está rezando, ele está vendo que está querendo se concentrar, então ele vai tentar te distrair. E saber que é só um testezinho, Deus está se escondendo lá dentro no formato de uma pessoa, no formato de aquela pessoinha que está na nossa cabeça, e aí você puxa e fala, não, eu vou me concentrar mais ainda. E se você se perdeu, acontece, de repente, opa, estou na Amidá, esqueci que eu estava na Amidá, agora onde eu estou? Então, olhar dentro do Sidur também ajuda, olhar nas palavras sagradas do hebraico, especialmente, isso ajuda você a focar novamente. E se você perdeu uma parte da Amidá, realmente da concentração, a gente falou, você não volta. Mesmo a primeira que deveria voltar, você não volta. Então segue e da próxima você tenta rezar um pouco melhor. Mais um detalhe em relação à concentração, existe uma maneira de eu, por exemplo, fazer uma tefilá de presente para Deus. A tefilá, a gente falou que são paralelas aos korbanot. Alguém poderia chegar e falar, bom, eu quero dar um presente para Deus. Sem mais nem menos, eu quero agradecer. E aí a pessoa ia até o templo e dava lá um presente. Então, paralelo a isso, eu poderia também falar, Deus, eu já fiz 3 amidot de hoje, mas eu quero agradecer, estou agradecendo, quero rezar mais uma. Eu poderia, na teoria, fazer isso. Porém, hoje não é aconselhado a gente fazer isso. Por quê? Porque já que é uma tefilá a mais, eu precisaria estar concentrado em todas as palavras. Se é aquela que eu sou obrigado a fazer, fiz de algum jeito ou de outro, fiz porque eu sou obrigado a fazer. Se é uma a mais,
Então, eu realmente preciso estar em cada letra, em cada palavra, agindo e sentindo como um agradecimento e estar lá concentrado. Então, por isso, hoje, o risco é muito grande da gente não ter essa concentração em todas as palavras, então a gente não faz essa tefilá nedavá, essa tefilá extra. Então, é só uma alahá curiosa para a gente entender que realmente os sábios reconhecem a nossa dificuldade, mas quanto maior a dificuldade, maior o nosso mérito, maior o empenho que a gente tem, a maior, com certeza, Hashem vai escutar nossas filot com mais facilidade. Quanto maior o nosso empenho, quanto maior a nossa dedicação, quanto mais dor de cabeça a gente tem, quanto mais pensamentos estranhos, sabe que tua tefilá está sendo mais apreciada ainda. Não, hoje não se faz mais essa tefilá de Davá. Não. Você quer dar um presente para Deus? Faz mais um teilim, dá uma tzedakah, faz mais uma mitzvah, mas não acrescentar mais uma amida. Tashlumim, sim. Quando você perde uma reza, aí você pode compensar na próxima. Você pode compensar na próxima, porque ela está aqui para compensar. Agora, existem situações de Tashlumim, por exemplo, eu não tenho certeza se eu fiz ou não. Olha que nível chegou. Já não lembro mais se eu fiz ou nem fiz. Olha o nível da nossa concentração. Nem lembro se eu fiz minchá. E aí, eu poderia, na época onde eu poderia fazer uma tefilá de presente, vou falar o seguinte, olha, eu vou rezar mais uma. Se eu perdi a primeira, então serve como compensatório. Se eu não perdi a primeira, vai ser uma a mais. E fica de presente. Mas hoje eu não posso mais fazer isso. Não posso deixar essa como nem condicional de presente, porque eu posso não estar concentrado 100% e aí acaba sendo uma tefilá tua. Eu posso fazer uma compensatória se eu tenho certeza que eu não fiz a reza anterior, então na próxima eu faço duas amidot. Esqueci shacharit, eu perdi shacharit, passou o horário do shacharit, não fiz a amidá, então mincha eu faço a primeira de mincha, espero alguns segundos, faço mais uma amidá, compensando pelo shacharit. Eu perdi mincha, arvit, eu faço uma de arvit, termina, espera um pouquinho, faz mais uma amidá de arvit. Perdi arvit, shacharit de manhã, sei lá, adormeci a noite inteira, não fiz o arvit, aí shacharit de manhã, faço a amidá do shacharit, terminou, espera um pouquinho, faz mais uma amidá. Segunda amidá para compensar. A segunda é compensatória da reza anterior. Tem que ser falado antes de falar ali do Xavier. Você pode fazer em seguida, sim. Você faz em seguida. Pode falar ali do Xavier. Você pode fazer o além do Shabat primeiro, mas o correto é você fazer a amidá. Espera, está escrito esperar 2 segundos, 3, 4 segundos, só para diferenciar entre uma e outra, não ficar uma seguida da outra literalmente, tá? Dá os 3 passinhos para trás, espera um pouquinho, e aí você começa a próxima. Dentro da própria vida, você esqueceu, se você tomou alguma das você ou por um acaso as folhas se grudaram. Não conseguiu falar uma das brachot? Eu vou pesquisar para confirmar, mas eu acredito que se você fez o principal da tefilá, você fez as primeiras 3, as últimas 3, você fez o Shema Koleinu, que é aquela que é o pedido geral, você não vai voltar toda a amidá por uma brachá que você acabou pulando, mas se confirmar é um caso acho que é difícil de acontecer. E aí, o que sim, quando você esquece um tema principal da reza, por exemplo, hoje é Rosh Chodesh, você esqueceu de falar o Rosh Chodesh, aí depende se é de noite, se é de dia, etc. No Shabat, você esqueceu de falar a parte de Shabat, é o centro você esqueceu, então aí você tem que voltar. Então, se é algo essencial para toda a Midá, então você tem que voltar e fazer. E aí tem cada reza, cada festa, aí tem as suas particularidades. Depende quando, aonde. Aí tem muitas. Você esqueceu de avó. Até quando você pode voltar sem ter responsabilidade? Eu vou falar, mas não quero confundir a cabeça de ninguém, que é muitos detalhes. E a leve e a avó do Rosh Chodesh. Tem a leve e a avó de festas. E a leve e a avó do Rosh Chodesh. Então, quando chega o Rosh Chodesh, o início do novo mês, ou dia 30, ou o primeiro dia do mês, então a gente acrescenta, antes do Modim, tem aquele trecho, e a leve e a avó, e a gente faz alusão em pedidos para Deus, alusivos ao novo mês, Rosh Chodesh Hazeh. Então, o que acontece? A pessoa esqueceu. Então, à noite, a pessoa não volta. À noite, no Arvita, a pessoa não volta. De dia, a pessoa deve voltar, e aí depende. Se você ainda não falou o nome de Deus, então você volta e faz o Yalev Yavó lá mesmo. Se você já fez, então você volta para o início daquela bênção, que é o Uretze. Então você volta para o Uretze, e aí você faz o Yalev Yavó.
Enquanto você, enquanto enquanto você não terminou a sua amidade. Na hora que você terminou a tua amidade, deu os passinhos para trás, aí vai ter que recomeçar a fazer tudo de novo. E o que mais comum é, depois, se lembra, depois que já terminou tudo. Aí o Hazan vai lá e fala, Yalev Yavó. Ixi, acho que eu não fiz Yalev Yavó. Aí você volta e faz tudo. Em caso de dúvida, provável que você não fez. Porque o ano todo você não faz. Então, na dúvida, é provável que você não fez. E aí você volta e faz. Bretze, volta para Bretze. Deve voltar para Bretze. Se for Hagim, então à noite também tem essa importância, você faz também. Você volta também. Sukkot, pensa, sim. Muita coisa? Tá bom, ótimo. Vamos aprendendo. Temos ainda bastante que aprender. Última alahá aqui, que uma pessoa que está bêbada, ela não pode rezar. Então tem níveis aqui na alahá, se ele já rezou, que nível que ele estava de consciência, etc. Mas, de maneira geral, a pessoa tem que estar realmente sã de consciência para ele poder rezar. Inclusive, agora Purim está chegando e a gente tem aquela mitzvah de tomar vinho ou álcool, até não reconhecer entre Arur Aman e Baruch Mordechai. Então, a Halakha, na verdade, fala literalmente isso, que a pessoa realmente tem que chegar num nível de embriaguez, que ele realmente perde todo esse conceito. Mas, em termos práticos, os vários comentaristas da Halakha falam que a pessoa pode fazer isso através de dormir ou tomar um pouquinho mais do que ela está acostumado. E mesmo assim, se a pessoa quer cumprir ao pé da letra, ele tem que tomar cuidado que ele não vai perder a reza. Porque depois que ele termina isso, ele vai ter que fazer, normalmente, o arvit seguinte. Então, se a pessoa vai perder a reza, então ele realmente acabou fazendo uma coisa errada. Então, se você sabe que você vai tomar, igual você vai de Uber para a festa, então sabe que você vai tomar, já faz o arvit antes também, para você não ter esse problema. Ok. Bom dia, bom dia.